Bom, a Bíblia não fala absolutamente nada contra shorts porque nem existia na época que a Bíblia foi escrita. Mas vamos para um raciocínio lógico. Se as mulheres que usam saia mostram a canela, qual que é o pecado do homem mostrar sua canela também? Bom, a Bíblia não fala absolutamente nada contra shorts porque nem existia na época que a Bíblia foi escrita. Mas vamos com um raciocínio lógico. Se as mulheres que usam saia mostram a canela, qual que é o pecado do homem mostrar sua canela também? Senhores, quem disse que mostrar as canelas, mostrar as pernas é ético e é moral para as mulheres ou para os homens? Quem disse isso? Aonde está escrito isso, senhores? Vamos falar um pouco da historicidade das saias, das bermudas, para que nós possamos entender de fato o que isto significa. Senhores, toda e qualquer mulher, já digo de antemão, toda e qualquer mulher ou homem que se cobre, que não se cobre do joelho para baixo, já está em pecado, senhores. Toda e qualquer mulher, como também os homens, que deixam as suas pernas de fora, estão em pecado, senhores. Do joelho para baixo, se ela não se cobre, está em pecado. Imagine se tiver do joelho para cima. A história, se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que as mulheres no passado, até antes do início do século XIX, as mulheres se cobriam até os pés, porque isto era moral, isto era moralidade, isto era ético. As mulheres se vestiam com roupas compridas, com saias longas ou vestidos longos, cobrindo até os pés, senhores. Porque isto era a moralidade em alta. Ok? A história vai nos mostrar que a saia veio encurtar em 1830. 1830, a saia encurtou. Encurtou para onde? Para os tornozelos. Deixou de se arrastar pelo chão e passou a vir até os tornozelos, o que já era uma quebra de ética. Mas, senhores, a história vai nos mostrar ainda que em 1910, um tal de estilista, designer Paul Poret, ele, vamos dizer assim que ele colocou e introduziu as saias apertadas nas mulheres, o que já começou a ter um zum na época. Mais para frente, logo após a Primeira Guerra Mundial, nós vamos encontrar aqui a estilista Coco Chanel. Ela vem com as saias curtas. Esta estilista, Coco Chanel, ela inventa não só as saias curtas, mas as calças para as mulheres, que depois eu vou falar sobre isso. E logo, até depois da Segunda Guerra Mundial, 1947, as mulheres estavam usando já a saia curta de forma normal. No princípio era muito resistido quando o Coco Chanel introduz as saias curtas. Mas em 1947, após já a Segunda Guerra Mundial, isso já começou a ficar normal. Imagine, as saias cobriam os pés até o início do século XIX. Depois, 1940 e 1910, estas saias, elas já 830, elas já vinham para o tornozelo. 1910, 1920, começou as saias apertadas. Coco Chanel, 1920, introduz saias mais curtas. Até 1947, isso já com certa resistência. Em 1947, as saias curtas tomaram conta do Brasil. 1947. Aí já começou a virar costume, uma prática normal. O que era resistido no início, agora passava a ser natural. 1947, após a Segunda Guerra Mundial. Agora, senhores, pergunte-me, essas saias curtas era onde? Onde batiam essas saias curtas? No meio da canela. Era ali, senhores. As saias curtas, chamadas saias curtas,
batia no meio das canelas. Elas ainda estavam bem vestidas para o dia de hoje, ou não? As mini saias só entram na história a partir de 1960. 1960, aí sim, as mini saias, quando a degradação moral estava crescente, então agora já não era mais saia no meio da canela, nem era mais saia no tornozelo. Agora as saias subiam dos joelhos para cima. As mini saias em 1960, estude um pouquinho. Isso era degradação moral. Agora, as mulheres começaram a ter uma certa resistência, não é? Os homens, as mulheres de bem, não aceitavam muito esse comportamento. Mas eles foram indo, até que hoje é legal, é normal, é natural você ver uma mulher andando por aí de mini saia, com as coxas, as pernas de fora. Isso se tornou legal, natural, mas não era assim no princípio, lá no princípio do século XIX, senhoras e senhores. Então, hoje o que nós vimos é degradação moral, de tal forma que a mulher anda com uma saia de 1 palmo e tem que ser normal, você tem que ver isso com naturalidade. O que é? Qual o problema? Senhoras e senhores, homens e mulheres não andavam nus, não andavam de bermudas, não andavam de pernas de fora. Isso eu estou falando do joelho para baixo. Toda e qualquer mulher ou homem que não se cobre do joelho para baixo já está em pecado, senhores. Eu falei primeiro do ponto de vista histórico sobre saias, sobre bermudas. Agora, do ponto de vista teológico, senhoras e senhores, ele disse, a Bíblia nem fala de short. Não fala mesmo, porque a Bíblia vai falar dos homens de vergonha que se vestiam no passado. Os homens se vestiam, senhoras e senhores, tanto os homens quanto as mulheres andavam de manto, de túnica, com seus calções por baixo, ou com as suas saias, ou com seus vestidos. As mulheres usavam até náguas, senhores. Hoje elas deixaram os saiões, andam de nágua na rua. Saias transparentes, acima do joelho, no meio da coxa. Então, a degradação moral. Então ele diz, a Bíblia não fala de short. Sim, senhores, porque os homens do passado não usavam bermudas. Os homens do passado usavam calções, usavam túnicas, usavam muitos panos, cobriam-se. Você não vai ver os sacerdotes andando de bermuda, senhores. Você não vai ver os patriarcas andando de pernas de fora, senhores. Você não vai ver Jesus andando de pernas de fora. Você não verá os apóstolos andando de pernas de fora. Você não verá um anjo sequer, senão de roupas compridas. Senhor, se isto não basta como exemplo, os senhores não verão os anciãos que João fala no Apocalipse de bermuda, de pernão de fora. Não, senhores, sempre cobertos, sempre de vestes longas. E quando Paulo escreve em Timóteo, aqui na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, aqui no versículo 1 Timóteo, versículo 9, capítulo 2, 9, ele diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. O que é traje honesto, senhores? Os senhores acham que o traje honesto, a mulher que anda com a saia até a altura dos joelhos, é traje honesto? Sabe por que o senhor diz que é traje honesto? Porque os senhores não viveram a época da moralidade. Aí os senhores dizem que é honesto. A mulher andar seminua com as pernas de fora, os senhores dizem que é honesto. Mas a Bíblia, quando diz isso aqui, traje honesto, com pudor. Com pudor é com vergonha, com humildade. As mulheres e os homens se cobriam. As noivas, quando iam diante dos seus noivos, eram cobertas até de véu, senhores. Se eles não mostravam, ela não mostrava o rosto, ele ia mostrar as pernas. Não, senhores. Porque do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, com vergonha, com moral, com modéstia, não com tranço, com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, que isso é tema de outro assunto. Quando Pedro escreve também na sua carta no capítulo 3, ele vai dizer aqui, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelos, no uso de joias, o ouro, compostura e vestido. Mas, versículo 4,
Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, incorruptível traje de um espírito manso, senhores, é uma mulher coberta, roupas longas, cobrindo as pernas. Mas eles veem as mulheres hoje com as roupas até a altura dos joelhos, e a maioria acima dos joelhos, e acham isso normal. Se estas mulheres se vestissem como se vestem hoje, há um século atrás, elas eram chamadas de prostituta, eram rejeitadas, eram envergonhadas. Se elas se vestissem da forma que essas mulheres e muitas crentes se vestem hoje, elas seriam rejeitadas pela sociedade há um século atrás, senhor. Bastava aqui 60 anos atrás, 60, 70 anos atrás, para estas irmãs estarem vestidas como se vestem hoje, estas mulheres se vestirem como se vestem hoje. Senhoras e senhores, toda e qualquer mulher ou homem que se cobre até a altura do joelho e não se cobre além disso e que deixa suas pernas de fora, está em pecado. Quem foi que disse que a mulher pode mostrar as suas pernas e o homem também pode? Quem disse isso? Toda e qualquer mulher ou homem que só se cobre até a altura do joelho está em pecado, senhoras e senhores. Imagine uma mulher que tem uma saia até a altura do joelho, quando ela senta, sabe o que é que ela faz? Ela fica cobrindo as pernas com as mãos, ou com a Bíblia, ou com um lenço, ela arruma alguma coisa para ficar cobrindo, ela não pode nem mover as pernas. Da mesma forma são os homens, que andam de bermudão folgado, as pernas de fora, calção até a altura do joelho, quando se sentam estão quase que seminu, mostrando suas vergonhas. Senhoras e senhores, toda e qualquer mulher ou homem que usa uma roupa, uma vestimenta que cobre até a altura dos seus joelhos está em pecado. Hoje, senhoras e senhores, eles acham normal, mas isso não é. A vestimenta do homem e da mulher deve cobrir suas pernas, no mínimo, até o meio da canela. Ou os senhores acham mesmo que uma mulher, quando se senta, que seus joelhos ficam de fora, ela está vestida com pudor, com vergonha. Ela está vestida mesmo com modéstia, com moral. Ela tanto se sente envergonhada, ela tão se sente nua, que ela põe a mão sobre a sua saia, sobre as suas pernas. Ela tenta cobrir as suas entrepernas. Tamanha a imoralidade que o próprio Espírito põe nela, o próprio ser espiritual, eu nem digo Espírito Santo, mas o próprio Espírito dela. Toda mulher e todo homem que se senta e ele está com a roupa que vai até a altura do seu joelho, ele sente vergonha, ele fica incomodado, ele começa a ter cuidado para as coisas não ficarem de fora. E daí o porquê muitas irmãs estão nas igrejas, sentadas cobrindo as suas vergonhas com Bíblia, ou pondo as duas mãozinhas fazendo conchinhas. Sabe por quê? Porque estão vestidas despudorosamente, vestidas sem modéstia, vestidas de forma imoral, vestidas de forma sensual, com roupas que não tapam as suas pernas e se expõem dentro das igrejas, servindo de tentação para homens que estão pregando o evangelho, e os tais, na sua maioria, até gostam disso. No passado muita gente acreditou que usar calça, e até hoje acredita que usar calça seja pecado, mas não é não, porque existe calças para mulheres. Existe calça para mulher, existe shortinho para mulher, existe mini sainha para mulher, e daí? Isso significa que, porque a cultura, você acha que se deve respeitar toda e qualquer cultura? Toda e qualquer cultura está submissa à palavra, senhoras e senhores. Toda e qualquer cultura. Vamos falar da calça do ponto de vista histórico. Eu tenho que falar do ponto de vista histórico para que você possa entender. Do ponto de vista histórico, a mulher nunca vestiu calça, senhores. A mulher sempre vestia vestido, do ponto de vista histórico. Sabe quando a mulher passou a usar calça? No início do século XX, senhores. Início do século XX foi que a mulher passou a usar calça. A mulher sempre usava saia. Ai, ai, ai de uma mulher ser vista com roupas de homem. Então ela começa a usar calça a partir de 1909.
início do século XX, esta mulher começa, e isso com muita resistência, com muita perseguição. Aquilo era duro para um homem ver uma mulher vestida de calça. Depois da Primeira Guerra Mundial, por causa dos trabalhos que os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram em casa, elas passaram a usar as roupas dos homens. Depois da Primeira Guerra Mundial, elas passaram a usar calça. Aí vem a Segunda Guerra, 1938, 40 e pouco, as mulheres começaram a usar. O jeans aparece em 1934. A calça jeans, ela vai surgir para a mulher em 1934. Mulher não usava calça, senhores. Se os senhores forem dar uma lida rapidinho na história sobre a calça, vocês verão que não é o que dizem. As mulheres não usavam, deixa eu ajeitar aqui essa câmera. As mulheres não usavam calças. Pela primeira vez as mulheres vão usar calça jeans em 1934. E isso com perseguição, porque os homens e toda a sociedade não aceitava mulher vestida de homem. Mulher vestida de homem. Não. Ninguém aceitava em 1934. Isso pela a calça jeans, porque a calça jeans, na verdade, o pano, esse tal de jeans, ele surge na história em 1873, mas só em 1934 sai a calça feminina. Essa calça feminina para que as mulheres usassem no dia a dia, passaram a usar no trabalho, porque era um pano grosso, enfim, passaram a usar estas calças. Mas não era o costume, senhoras e senhores. Não. Houve muita resistência para uma mulher se vestir de calça. Eu li uma história de uma senhora que em Curitiba, acho que na década de 1920, ela aparece de calça, foi um sofrimento para ela. Se a mulher vestir calça, meu Deus, aquilo era o fim do mundo. Mas a depravação moral é que fez tudo isso. Que hoje você vê mulheres vestidas de calça apertadinha, tanto quanto homens, né? Veste calças apertadinhas e eles acham que isso é normal. Não, isso é natural. Nunca foi, senhoras e senhores. Nunca foi. E ele disse aí na sua colocação, existe calça para homem e calça para mulher, unissex. Deus não inventou unissex. Quem inventou unissex foi o diabo. Deus inventou a roupa para o homem e a roupa para a mulher, está escrito em Deuteronômio 22:5, do ponto de vista teológico agora, falando do ponto de vista teológico, Deus disse, a mulher não vista o traje do homem, o homem não põe a roupa da mulher. Por que Deus disse? É porque Deus era algum burro? Deus por acaso estava blefando quando ele disse isso? Quando o Senhor disse a mulher não vista a roupa de homem, e o homem não vista a roupa da mulher, o Senhor estava blefando? Por acaso não há diferença entre a roupa do homem e a roupa da mulher? Se o Senhor disse isso lá no deserto, é porque naquela época os homens já se vestiam sem fazer distinção das roupas de mulheres ou de homem, ou porque eles, já conhecendo a distinção, quebravam as regras. Das duas, uma. Quando Deus fala isso, olha, eu não quero que mulher vista roupa de homem, nem homem vista roupa de mulher. Por que Deus falou isso? Uma, ou porque todos se vestiam de qualquer forma, sem fazer distinção entre roupa feminina e roupa masculina, ou porque, conhecendo a distinção, eles não respeitavam as regras. Então o Senhor vem e diz, o homem não vestirá a roupa da mulher, a mulher não vestirá a roupa de homem. Senhoras e senhores, como eu já disse para os senhores, a mulher só vem surgir com calça, com roupa de homem, a partir do início do século XX. Imagine, a partir do século XX, início do século XX, é que mulher vem colocar calça, com muita perseguição. Os movimentos feministas foram crescendo nas décadas seguintes, e aí está as mulheres usando a roupa que querem, ok? Mas elas nem usavam calça, nem usavam mini saias, nem saia acima do joelho, de maneira nenhuma, senhoras e senhores. Não. E a Bíblia, quando diz
que o homem não pode ter a roupa da mulher, é porque o Senhor não está blefando, senhoras e senhores. O Senhor está dizendo que há uma diferença. Mesmo quando as mulheres se vestiam com túnicas e os homens, havia diferença porque abaixo da túnica delas estava a saia, o vestido, e abaixo da túnica dos homens e dos seus mantos estavam os seus calções. Senhoras e senhores, eles não estavam de saia, como alguns dizem. O homem vestia saia. Não, os homens vestiam vestido, não. Os homens vestiam mantos, túnicas, mas por baixo das suas roupas estavam os seus calções, senhoras e senhores. E as mulheres estavam os seus vestidos e as suas saias. A Terra tem mais de 7 bilhões de pessoas. 50%, cerca de 50% da população da Terra é de mulher. Nós temos mais de 6.912 idiomas na Terra. E todos sabem, o senso comum, senhoras e senhores, no mundo todo, todos sabem que homem veste calça e mulher veste saia. É o senso comum. Todos sabem que o traje do homem é calça. E o traje da mulher é saia e vestido. Pergunte para uma criança. Mande ela desenhar uma mulher que ela vai desenhar ela com saia. Ele não desenha uma mulher com calça. Não. Ele desenha com saia. E a Bíblia diz, o homem não terá o traje da mulher e a mulher não terá o traje do homem. A palavra do Senhor não cai. A mulher só passou a usar calça ao início do século XX, com a degradação, com a evolução da degradação moral, que caminhou paulatinamente e chegou no que chegou hoje. As mulheres hoje, na verdade, andam nuas, senhoras e senhores. E aí quem nasce agora acha comum ver a mulher vestida de calça, porque não conhece a história lá atrás. Porque não viu lá atrás como que foi quando as mulheres começaram a usar roupas de homem e começaram a usar roupas de homens no início do século XX. Antes, não. Mulher vestia roupa de mulher, saia e vestido. E homem, calça. O relógio do tempo já vai marcar a última hora. O povo de Deus já se prepara para ir embora. Com ansiedade nós esperamos o grande momento em que Jesus virá buscar-nos no arrebatamento.